pergunta pra gente, desabafo. Vamos aqui tentar, que se você não quis se identificar, não tem problema não, que aqui a gente, né, quer o consultório coletivo da segunda. Por favor, não mostre a minha foto. A gente já tirou a foto dela. Minha irmã e eu fomos abusadas por nosso pai. Fiz terapia, já conversei com o padre, mas eu não consigo liberar perdão, até porque eu acho totalmente imperdoável. Assunto sério, né, Jana? Assunto sério e importante, Fernandinha. Falar de abuso hoje é urgente, né? Essa questão das crianças e de mudar comportamento. Então, quando ela fala sobre isso, ela está ajudando tantas pessoas que possam estar assistindo, que passou por alguma coisa semelhante. Realmente, como a gente falou, não é o tempo que cura. E ela está dizendo aí que não conseguiu liberar perdão e tudo. A gente teve uma vez um programa que falamos sobre o perdão, né, Fernandinha? O perdão, ele é seu. Você realmente decide perdoar ou não alguém. E essa decisão é exclusiva sua. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que te fez mal, ela tem um padrão de comportamento e ela pode fazer isso repetidas vezes. Então, você que vai decidir se você quer realmente perdoar ou não. Então, o objetivo é muitas vezes te proteger. Se você entende que precisa liberar esse perdão por algum motivo, mas não quer conviver ou não precisa conviver, também é outro passo, né, Fernandinha? É você entender que aquilo está te fazendo mal. Por quê? Porque gera raiva e a raiva termina fazendo com que você se sinta sempre injustiçada. Então, se você quer entender e para você tá resolvido, mas você não quer ter contato mais com essa pessoa, também tá tudo certo. Então, lembra, não é o que as pessoas te mandam fazer. Essa escolha é sua, é individual. Foi você quem viveu e você que sabe o que quer fazer da tua vida. Mas, se isso ainda te atormenta, avalia melhor se na terapia vocês trabalharam isso direitinho para tentar novamente esse ajuste. É isso, até porque ainda faz mal para ela algo que aconteceu e não ressignificou. Né? Às vezes a gente fala de perdão, as pessoas pensam, mas eu vou voltar a ser a mesma pessoa. Não, com a mesma... Não, você precisa ter mais relação, mas você precisa lembrar daquele fato sem a dor, sem estar vivenciando essas mesmas emoções, né, Janaína? Inclusive, a gente tem o livre-arbítrio de não querer mais alguém que fez mal, aquela pessoa que fez mal, então você não precisa viver com ela. Mas se isso te faz mal, é porque está gerando aí alguma emoção. E provavelmente deve ser a raiva, que é a emoção da injustiça, né? Fui injustiçado, alguém me fez mal. E isso termina gerando em você alguma resposta comportamental. E aí você avalia se é isso que a gente está falando. Mas você é exclusivamente você quem decide o que você quer fazer sobre isso. Agora, Jana, outro tema importantíssimo trazido por telespectador. Olha, quanto orgulho eu tenho de vocês. E muito obrigada pela confiança de trazer temas tão relevantes. A gente acabou de trazer um tema de abuso, a gente agora traz um tema de alienação parental. Uma telespectadora que pede para não se identificar e a gente tem sempre esse cuidado. Ela diz assim, ó, eu carrego comigo um arrependimento, eu tinha ódio do meu ex-marido. Passei isso para minha filha. Na época eu não tinha entendimento, mas hoje eu sei que eu cometi alienação parental e minha filha paga o preço pelos meus erros. Eu gostaria de deixar um recado para as mães que falam mal dos pais para os filhos. Tenham muito cuidado. Isso afeta gravemente a cabeça das crianças e hoje eu sofro as consequências. É a culpa, né, Janaína? Isso afeta gravemente mesmo. Quando a gente fala de alienação parental, a gente tá falando, trocando em miúdos, né, Fernandinha? A gente tá falando muitas vezes de um processo de separação e esse processo de separação pode ter sido por inúmeros motivos dos adultos, mas isso não pode influenciar as crianças. Por quê? Porque os adultos, eles tinham um combinado, um trato entre eles, mas as crianças, elas vão continuar sendo filhos daquelas pessoas. Então, precisam ser tratadas com respeito em relação a não colocar ou não denegrir a imagem daquela mãe ou daquele pai, porque acontece em ambos os lados, Fernandinha. E lembrar que realmente um processo de separação é difícil, gera tristeza, gera medo, gera angústia, gera raiva, mas isso é entre os adultos e a criança, ela precisa ser protegida nesse processo. Então, parabéns por você ter entendido isso e, como a Fernandinha disse, a gente pode ressignificar. Então, fala para tua filha que naquele momento você estava com raiva, você estava entristecida pelo processo e por tudo que possa ter acontecido, mas que são coisas diferentes e que ela possa
ter aí esse entendimento que foi algo seu e não dela propriamente. Exatamente. Ó, a Leninha traz o seguinte pra gente. Boa tarde. Eu acho que o tempo não cura, não. A gente já entendeu aqui que não é a questão do tempo, não, né, Janaína? Eu tenho mágoas há mais de 20 anos e ainda estão aqui comigo. Ou seja, a Leninha ainda tá agarrada àquilo que viveu, né? Ô, Leninha, tá. E aí a gente tava falando, né? Não sei se o que você tá falando é a mesma coisa, mas veja só. Você não precisa conviver com pessoas que te fizeram mal, mas viver com essa mágoa por mais de 20 anos é uma coisa que você precisa considerar, porque isso está gerando algumas emoções que respondem fisiologicamente e psicologicamente no teu comportamento. Então, avalia se isso está fazendo bem a você mesma, porque isso pode estar gerando algumas dificuldades. O Carlos traz um relato com relação ao namoro. Ele terminou um relacionamento há 2 anos e aí ele não consegue se relacionar com outra pessoa porque ele disse que o passado dele está sempre aparecendo no presente. Pode estar rolando aí, Janaína, comparações, né? Ele pode estar trazendo a figura, as ações ou o que aconteceu no relacionamento anterior para hoje, né? Ô, Carlos, que bom você fazer essa pergunta. A gente estava falando de tempo cronológico e tempo psicológico, né? Então, o que é que a gente precisa entender, Fernandinha? Que o término de um relacionamento é um luto, porque acabou, porque fechou ciclo, porque quebrou. E aí esse luto, ele tem mais ou menos um processo de, em média, 2 anos, né? Que é mais ou menos o processo do luto. E para concluir esse processo, Carlos, passa pela negação, tristeza, raiva, barganha e aceitação. Então, muitas vezes, até chegar nesse aceitei, fechei ciclo, entendi, não quero mais, não vou mais olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, ficar ali com o rabo preso, né? Vendo alguma coisa, porque isso pode gerar de novo, a feridinha está sendo sarada, você vai lá e tira a casquinha e isso pode estar evitando que você siga a sua vida, né? E se por um acaso teve algum trauma e você não consegue, né, superar isso, é importante você avaliar. As pessoas, elas são diferentes, você está em outro momento e você tem a possibilidade de escolher outro padrão de comportamento. Então, avalia se você tem uma tendência a escolher sempre parecida ou se você pode escolher sobre isso também aqui no programa, a história que a gente diz no química popular. Esquemática. Dedo podre, na verdade. Isso. É um padrão de comportamento, né, Jana? Isso. Uma telespectadora traz aqui outro assunto importantíssimo. Ela fala da traição do marido dela, vou resumir ali, com uma amiga. E ela disse que na época ficou muito magoada, com muita raiva, ficou louca. Mas aí ela e o marido conversaram, ela perdoou, hoje eles estão juntos, mas a amiga, ela não conseguiu perdoar. E ela diz, inclusive, que quando vê uma foto dessa amiga hoje, olha, é um rancor, é uma raiva, mas ela faz uma pergunta, o que eu faço? Olha só, são 2 envolvidos na história, mas ela conseguiu perdoar só um, né? Um que ela tinha mais sentimento, né, Jana? Sim, ela entendeu, né, que pra ela, quando a gente fala de perdão, Fernandinha, é o quê? É deliberadamente eu escolho dar uma segunda chance. Então, você trouxe um exemplo do perdão, né, que você decidiu dar pro teu casamento, pro teu marido, uma segunda chance, e isso é perdão. Não é esquecer, não é lembrar do fato, é saber que existiu, mas saber que você está dando uma segunda chance. Então, em relação ao teu marido, você fez o que a gente fala sobre o perdão. Em relação à sua amiga, é importante você entender, você quer dar essa segunda chance, isso também é importante para você quer essa convivência, você quer conversar, isso vale para você, né? Então, vale a pena. Ela traz um dado importante ali, estávamos separados, né? Quando essa amiga se envolveu com o marido dela, né? Então, assim, são muitas nuances numa história, né? Mas principalmente se ela traz isso e que sente raiva cada vez que vê a foto, é porque ainda está amarrada lá, né? Amarrada, não, para ela mesma, o processo não continuou ainda, não fechou o ciclo. E aí você precisa se perguntar se está te fazendo bem, não ao outro, porque a gente já falou que são coisas diferentes, né, Fernandinha? Então, você pode entender que isso tá te fazendo mal, porque tu tá nutrindo raiva, é tanto que não consegue nem ver a pessoa, nem ver a imagem, e isso geralmente faz com que tenha condições fisiológicas
fisiológicas, inclusive, né? Assim, a pessoa fica tem gente muitas que vezes dá até embrulha a barriga e tem respostas mais agressivas durante o dia, depois que aconteceu isso, também comportamental. E aí é importante você avaliar se isso está fazendo bem para você. E o que você quer fazer? Se quer voltar à amizade com essa pessoa, se você não quer, como a gente falou, isso é exclusivamente uma decisão sua e que você precisa entender se quer fazer ou não. Bom demais. Janaína tem muito... Olha, Janaína, a gente passaria uma tarde inteira aqui. Temos muitos e muitos relatos. Eu quero agradecer a nossa audiência, agradecer a você que confia no nosso programa. Dizer, eu não quero que apareça minha foto, não quero que apareça o meu nome. A gente sublima isso tudo e você se sente, de certa forma, aqui analisado coletivamente no sentido de abrir a cabeça para temas que muitas vezes estão enclausurados dentro de você. O nosso objetivo é sempre isso. Trazer luz, jogar luz naquilo ali, verdade, né, Jana? Fernandinha, parabéns, né? Porque as meninas têm todo o cuidado, ajuda bem direitinho aí, escolhe a dedo, né? Parabéns, é isso mesmo. Janaína está nas redes sociais, tem muito, gente, tem muito conteúdo. Você tem o feed do Instagram que você quiser. Então preste atenção, no seu feed tem que passar assim, essa moça. @JanaínaGFW, muito conteúdo, sugestão de filme, até muito legal seguir a Janaína, faz sempre reflexões incríveis que a gente nem se nota, depois eu tenho... Janaína disse aquilo mesmo. Então, do jeito que acontece comigo, acontece com você aí. Segue, @JanaínaGFW. Um cheiro. Um beijo, boa semana. Até semana que vem. Até. Deixa eu falar de coisa boa. Cadê? Eu tô na 1? Deixa eu falar